No episódio de hoje, eu quero te contar o que me inspira a continuar sustentando esses espaços de cura e transformação na minha vida e na vida das pessoas. Então eu vou compartilhar com você livros, autores, mestres, pessoas que são inspiração para mim, filosofias, abordagens terapêuticas, o que eu utilizo como base aqui do meu trabalho, como terapeuta, como mentor de relacionamentos, mentor de vida. Então tem muitos fundamentos que estão segurando, né, estão sustentando esse trabalho. E hoje eu vou abrir aqui o meu coração para te contar o que sustenta o meu trabalho, o que sustenta a minha prática e também a minha alma. Bom, tudo começou com a minha jornada de busca do meu próprio autoconhecimento. Quando tudo começou, eu não tinha intenção de trabalhar como terapeuta, eu estava buscando para mim, então eu estava buscando algo que me despertasse, que me mostrasse talvez um outro lado da vida. Eu estava meio cansado dessa vida tão superficial, com tanta responsabilidade e parece que não chegava em lugar nenhum, meio que uma vida sem sentido, né? Então eu fui buscar de alguma forma, claro que não tinha clareza disso na época, né? Mas acho que lá no fundo eu estava buscando um sentido maior para minha vida. Então comecei a minha jornada e conheci o Reiki, então fui fazer curso de Reiki e a partir do curso de Reiki tudo começou. Depois conheci constelação familiar, não lembro se foi primeiro a constelação ou primeiro Reiki, mas foi tudo mais ou menos ali no mesmo período. Então eu comecei a participar de grupos de constelação familiar, representando, né, indo assistir as constelações, e aí foi um caminho sem volta, já não conseguia mais voltar, porque eu fui me encantando mesmo por esses conteúdos mais ocultos que trabalhavam a parte invisível da vida, a parte energética, a parte espiritual. Isso foi chamando muito a minha atenção, né? E é algo ainda que desperta demais o meu interesse. Acho que é o que mais desperta o meu interesse hoje em dia, é essa parte oculta da vida, essa parte energética. Eu lembro que um dos primeiros livros de autoconhecimento que eu li, ele se chama, até falei sobre ele no último vídeo aqui do canal, é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, da autora Debbie Ford. E esse livro, ele teve um impacto muito grande na minha vida, porque foi a primeira vez, eu acho, que eu entendi o que o julgamento fazia na minha vida. Qual era o impacto de cada julgamento que eu fazia sobre mim e sobre as outras pessoas, o quanto isso refletia, o quanto isso voltava para a minha vida. E nesse livro ela foi contando, a autora, né, a Debbie Ford, ela foi contando várias histórias e tudo ressoava muito comigo. Então ele é um livro, uma leitura bem gostosa, um livro bem tranquilo de ler, e ele me impactou. Então, até é um livro que eu recomendo para você que está aqui. Se ainda não leu, acho que vale muito a pena fazer essa leitura. Vale muito, né? Não vale a pena. Vale muito fazer a leitura desse livro. Porque a partir da leitura desse livro, quando ele fala sobre o impacto dos julgamentos na nossa vida, todas as outras filosofias e abordagens que eu fui estudando, elas foram se encaixando no que eu já tinha estudado nesse livro. Então veio o Reiki, a constelação, barras de Axis, Theta Healing, hipnose, Kundalini, né, ativação da Kundalini, tudo isso, essas técnicas mais energéticas e espirituais, tudo isso foi conectando com o que eu já tinha estudado nesse primeiro livro, onde o que empaca a nossa vida, o que gera os bloqueios emocionais, são os julgamentos. Então, toda crença limitante ela vai estar ligada a algum tipo de julgamento. Então, é interessante recapitular e gravar esse vídeo aqui sobre a minha trajetória, porque eu lembro que tudo foi fazendo muito sentido depois da leitura desse livro. Eu acho que
todo mundo que entra no autoconhecimento vai ter uma jornada que é diferente, né? Cada pessoa vai trilhar um caminho diferente. Uns vão pela terapia holística, uns vão para a parte mais espiritual mesmo, outros vão mais para psicologia e por aí vai. E os caminhos são diferentes, mas a gente está buscando um sentido, né? Talvez o objetivo seja parecido. Então esse livro ele me abriu muitas portas, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Bom, falei desse livro, mas depois dele tiveram vários outros livros. Eu gosto muito também, que foi um livro que também gerou um impacto muito forte em mim, que é o do Joe Vitale, Limite Zero ou Marco Zero, tanto faz, são bem parecidos, né? Um é a continuidade do outro, então eu recomendo o Limite Zero. Ele foi escrito pelo Joe Vitale e ele fala muito do Ho'oponopono. Então eu assisto muitos vídeos aqui no YouTube e é muita gente que fala sobre o Ho'oponopono, né? Dentro desse nicho do autoconhecimento mais energético, mais espiritual, é uma galera que fala sobre o Ho'oponopono e comigo não foi diferente. O Ho'oponopono também foi uma das primeiras ferramentas que eu utilizei e os livros, né, do Joe Vitale, Limite Zero e Marco Zero, eles me trouxeram muita clareza sobre o que era o Ho'oponopono e como utilizar. Esses livros são livros que de vez em quando eu começo a folhear de novo, mesmo já tendo lido, porque eu sinto uma expansão energética muito grande quando eu refaço a leitura dos livros do Joe Vitale, quando ele fala sobre o Ho'oponopono, tá? Esses livros também me trouxeram a clareza de que tudo é consciência. Então, se, por exemplo, eu vou dar uma palestra num lugar que eu nunca fui, eu posso fazer o Ho'oponopono para aquele lugar mesmo antes de estar lá. Eu já estou fazendo uma limpeza nas memórias que estão gravadas lá. Se eu estou com algum pensamento aleatório, eu estou com a minha mente muito barulhenta, eu também posso fazer um processo de purificação. Então, o Ho'oponopono, ele purifica as nossas memórias inconscientes. Ele vai abrindo um espaço para conexão direta com o divino, com a nossa intuição, talvez, ou com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina. Então, o Ho'oponopono também foi uma ferramenta fundamental. Falei um pouquinho dos livros, agora eu lembrei, eu já ia finalizar essa parte, mas eu lembrei de um outro livro que, inclusive, eu fiz um clube do livro, que está salvo aqui no meu canal. Não concluímos o clube do livro, mas analisamos, estudamos alguns capítulos, que já foi bem interessante, que é o livro do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo. Deixa eu até ver se ele não está aqui. Eckhart Tolle, Um Novo Mundo. Não está aqui, mas é esse... Ah, tá aqui, ó, esse aqui. Um Novo Mundo, Eckhart Tolle, O Despertar de uma Nova Consciência. Esse é um livro mais denso, então ele requer um tempo, não é aquela leitura que a gente começa e termina rapidamente, porque cada página, cada parágrafo é um tapa na cara quântico e a gente precisa parar para analisar com calma para poder integrar o conteúdo desse livro. Então, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, Limite Zero e Um Novo Mundo são livros que eu recomendo muito. O Limite Zero é esse daqui, ó, do Joe Vitale, tá? O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz eu não tenho, eu lembro que na época eu li em PDF. Bom, então sobre os livros é isso. Tem vários outros livros que eu poderia indicar, mas eu precisaria fazer um vídeo só falando de livro. Agora eu quero entrar na parte das minhas inspirações, dos mestres. Eu não vou falar todos, eu vou falar aqueles que me impulsionaram, as minhas referências, bem no comecinho de tudo, assim, no comecinho do meu processo de autoconhecimento. Tem uma terapeuta, uma professora, facilitadora, que eu considero uma mestra mesmo, que ela nem sabe da minha existência, ela não me conhece, mas eu conheço muito ela, porque eu estudo muitas coisas dela, que ela se chama Noemi Badiali. E antes de tudo, antes de me tornar terapeuta e mudar de carreira, fazer transição de carreira e tudo mais, eu assisti um vídeo da Noemi Badiali no YouTube, que inclusive era um vídeo dela com a Yasmin Brunet.
Yasmin Brunet, que você talvez conheça, que participou do Big Brother, filha da modelo Luísa Brunet. Ela fez uma entrevista com a Noemi Badiali no YouTube, isso há muitos anos atrás, tá? Não foi algo recente. Tá lá no YouTube essa entrevista que foi, para mim, na época, foi fantástica. Eu tive que assistir umas 2 ou 3 vezes porque eu fiquei encantado. Era tipo não era um podcast, era uma entrevista mesmo, né? Era uma conversa das duas, da Noemi com a Yasmin, falando sobre autoconhecimento, sobre o despertar espiritual e tudo mais. E me trouxe tanta clareza, explicou tanta coisa que eu não entendia na época, que eu não sabia, não fazia ideia da existência. E aí eu comecei a acompanhar os conteúdos da Noemi. E até hoje, agora eu tô um pouquinho mais desconectado dela, porque é muita coisa que acontece, né? Às vezes a gente se desconecta, depois se reconecta. Tô um pouco desconectado, mas é uma referência, uma grande referência para mim, porque ela de fato vive exatamente o que ela fala. Ela vive a espiritualidade, ela vive o autoconhecimento, ela respira isso e eu consigo sentir essa verdade. Então, ela me ajudou muito no processo de despertar e continua ajudando muito. Então eu gosto, não é uma pessoa que todo mundo vai gostar, porque ela tem as características dela, são bem específicas, ela não é uma pessoa muito comum, assim, do nosso senso comum. Então tem gente que não vai se conectar, mas eu me conecto muito. Depois também, depois de um tempo, quando eu já estava atuando como terapeuta, eu também não posso deixar de falar da Vivian Bragança, que é uma professora facilitadora de consciência, que também me ajudou muito e me ajuda muito até hoje nesse meu crescimento mesmo, no meu desenvolvimento profissional, pessoal. Então, quando eu conheci as barras de Access, e eu não sei, não vou falar datas aqui porque eu sou muito ruim com isso e eu vou falar, talvez vou falar tudo errado. Então eu sei que quando eu conheci as barras de Access, eu senti que eu ia ensinar aquilo. Então eu fui para o meu primeiro curso de barras de Access, já saí de lá aplicando e tal em algumas pessoas, aplicando no meu parceiro, no Murilo, e eu sentia que eu ia dar continuidade naquilo. Tinha que fazer, ainda hoje, né? Até hoje tem que fazer 3 cursos, o mesmo curso, com professores diferentes, para poder dar cursos de barras de Access. E aí, rapidamente, eu fiz o primeiro, depois fiz o segundo, fiz o terceiro e comecei a dar cursos de barras de Access. E aí, nesse processo, eu conheci a Vivian. Ela se tornou uma super referência, principalmente dentro do Access, dentro desse conteúdo, né? E depois dentro de outros conteúdos, enfim. Mas ela trouxe um impulsionamento para mim, como se ela tivesse me dado um empurrão. Até hoje eu brinco assim com ela que ela tem a energia do caos, né? Ela tem a energia do movimento. Então quando ela se aproxima, as coisas se movimentam muito rápido. E assim foi comigo. Então eu senti que ela me deu um super empurrão assim na minha carreira, meio que me tirou do casulo, me tirou dos medos. Eu tinha muitos medos assim. Eu nem sei explicar porquê, mas eu tinha muitos medos e essa conexão com ela foi me tirando isso, foi me fortalecendo muito. Então também uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita gratidão. Tem várias outras pessoas inspiradoras, várias terapeutas que eu já passei. Nossa, eu poderia falar de muita gente, mas aqui eu não vou me estender, eu vou falar daquelas que eu sinto que me deram um empurrão. Literalmente me deram um empurrão. A primeira foi a Noemi Badiali, que foi onde tudo começou. Eu lembro que eu assisti, ela tinha uns cursos de Reiki gravados no YouTube. Eu assistia os cursos de Reiki dela, eu me emocionava, eu chorava com as músicas que ela colocava. Então nossa, era muito interessante assim essa conexão que eu sentia. E daí depois uma outra pessoa que também mexeu muito comigo foi a Vivian. E agora eu estou um bom tempo assim sem ter uma grande referência, uma nova grande referência. Eu acho que nos últimos anos eu fui focando mais na minha carreira mesmo, deixei de olhar um pouco para os lados, deixei
de olhar tanto, para buscar tantas referências assim, comecei a criar os meus produtos, criar as minhas coisas, e então eu não tenho uma pessoa mais atual que eu diga, hoje eu estou muito conectado com tal referência em determinada área. Não, hoje não tanto. Porque hoje eu sinto que eu estou seguindo mais o meu caminho e não estou tanto esperando para que alguém me empurre. Eu acho que hoje eu consigo, talvez eu mesmo vou me empurrando. Vai com medo mesmo, vai do jeito que dá, mas vai. Então hoje esse movimento eu mesmo tenho feito comigo. Mas claro que tem várias pessoas que estão sempre contribuindo, né? Não significa, o que eu estou falando não quer dizer que não tem ninguém contribuindo. É só que não há hoje uma grande referência que eu esteja olhando para aquela pessoa como se eu estivesse esperando um direcionamento, assim como foi com a Noemi e também foi com a Vivian. Eu recebi muitos direcionamentos da Noemi, não diretamente, mas indiretamente, e da Vivian indiretamente e diretamente também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as filosofias que sustentam o meu trabalho. Vou chamar de filosofia para a gente generalizar tudo, né? Então, assim, primeira filosofia, a filosofia do Reiki, foi onde tudo começou. O Reiki, ele tem uma filosofia bem específica, ele tem os 5 princípios, são 5 frases, então não é uma religião, não é uma seita, não é nada disso, é simplesmente uma filosofia de vida e ele tem 5 princípios, né, que eu chamo de filosofia do Reiki, que são: só por hoje liberto-me da irritação, só por hoje liberto-me da preocupação, só por hoje agradeço as bênçãos e sou humilde, só por hoje ganho a vida honestamente e só por hoje sou gentil e amável com todos os seres vivos. Então essa é a filosofia do Reiki. Simples, muito simples, são apenas 5 frases, mas vai cumprir essas 5 frases na sua vida para ver se o buraco não é mais embaixo, se o negócio não é mais complexo, né? Então pode parecer algo muito fácil, muito simples de fazer, mas não é, porque a gente se irrita, a gente se preocupa, acontece um monte de coisa que faz com que a gente se afaste da filosofia do Reiki, mas essa é a base da minha vida, é a base do meu trabalho. Então a minha busca é por estar dentro dessa filosofia. Consigo todos os dias? Não, mas eu continuo tentando, todos os dias, um dia após o outro. Outra filosofia que me atravessa também muito bem é a constelação familiar. Eu gosto muito da filosofia da constelação familiar, especialmente das 3 leis da constelação, das 3 leis sistêmicas, que são lei do pertencimento, todos pertencem, não posso excluir ninguém, todo mundo pertence. Lei da ordem, a vida e as relações possuem ordens, possuem uma hierarquia. Quem veio antes é grande, quem veio depois é menor, quem veio depois é menor ainda. Então existe uma escadinha, existe uma hierarquia, uma ordem. E quando a gente desrespeita essa ordem, pelo tempo, né, de quem chegou antes e quem chegou depois, a nossa vida ela vai ficando muito conflituosa, a gente vai criando muitos emaranhados. E a terceira lei sistêmica é a lei do equilíbrio, toda relação precisa do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, a filosofia da constelação familiar fala sobre pertencimento, todos pertencem, hierarquia, respeitar essa ordem, essa hierarquia, e equilíbrio, sempre olhar para o equilíbrio entre o dar e o receber, não dar demais e não só receber também. Então é uma filosofia teoricamente simples, mas que ela explica praticamente a raiz de quase todos os nossos conflitos, né? Eu fico um pouco assim chateado quando eu vejo alguém falando, brincando, debochando da constelação, ou algum psicólogo falando mal da constelação, porque quem aprofunda mesmo nessa filosofia sabe o quanto isso é real, o quanto é aplicável na vida real, né? E não é uma brincadeira, é uma filosofia bem séria mesmo, assim. Que tem muitas bases sérias também, que formaram, né, constituíram a constelação familiar. Bom, Reiki,
constelação familiar. Gosto muito, muito, muito da filosofia do Theta Healing, que é uma técnica de cura energética. Você percebe que quase tudo que eu falo aqui é sobre energia, né? Então eu trago ferramentas que trabalham a nossa energia. E o Theta Healing é mais uma dessas ferramentas. O Theta Healing, ele é a cura na frequência cerebral, nas ondas cerebrais Theta. Então a gente faz uma meditação profunda, entra nas ondas cerebrais Theta e faz um processo de reprogramação mental. Por que eu gosto muito dessa filosofia? Porque eu acredito muito na meditação. Para mim, o meu trabalho ele faz sentido por conta da meditação, porque eu tenho a possibilidade de trabalhar com a meditação. Eu acho que eu penso que o meu trabalho não faria tanto sentido para mim se eu não utilizasse técnicas de meditação. Por exemplo, se fosse só uma conversa, o cliente vem e a gente vai conversar. Eu vou fazer uma mentoria em grupo, eu tenho uma mentoria Relacione-Ser, inclusive está com as vagas abertas, somente essa semana. A mentoria Relacione-Ser eu fico ali só falando sozinho ou conversando com o grupo. Não faria sentido para mim. Porque a mudança que eu tive na minha vida e as pessoas ao meu redor que eu vi que mudaram, melhoraram a sua vida, as mudanças aconteceram a partir do estado alterado de consciência, a partir dos estados meditativos. Não estou falando daquela meditação do ponto zero, daquela coisa muito, muito profunda. Não estou nem falando disso, eu estou falando de ondas Theta, daquele estado assim de pré-sono, a mente um pouquinho mais vazia, o corpo bem relaxado. Eu estou falando desse lugar que qualquer pessoa consegue. Porque todo dia a gente está sonolento, todo dia a gente acorda, todo dia vai dormir. Então a gente entra em ondas Theta todos os dias. E quando a gente está nesse estado mais relaxado, é o momento perfeito para realizar as reprogramações mentais. Então a filosofia do Theta Healing, da meditação, da hipnose, até a PNL também eu acho muito interessante. Tudo isso faz muito parte assim do meu trabalho, né? Faz parte das bases do meu trabalho. Outra filosofia que faz muito sentido para mim, as duas últimas, agora eu vou resumir para não ficar tão longo esse vídeo, né? Gosto muito da filosofia do Access Consciousness, que as pessoas geralmente conhecem como barras de Access. Gosto muito da filosofia, já fui muito mais conectado com essa filosofia do que sou hoje, mas continuo trabalhando essa energia. Eu já fui professor de barras de Access, então eu vivenciava o tempo todo essa... Estou chamando aqui de filosofia, eles nem chamam talvez de filosofia, mas estou generalizando tudo, tá? Entenda isso, por favor, me desculpe se eu tiver... se alguém se sentir ofendido porque, não é uma filosofia ou é uma filosofia, aí eu não vou discutir muito isso aqui nesse vídeo, não. Então, a filosofia do Access, eu gosto muito porque ela nos tira do julgamento. Ela faz uma limpeza, seja processos verbais, seja correr as barras, seja processos corporais, tocando no corpo, enfim. Essa filosofia faz uma liberação dos julgamentos. A gente vai soltando todos os lugares onde nós nos julgamos e onde nós estamos no julgamento para o outro. Então tem diversas ferramentas dentro do Access que contribuem demais. Então também é uma filosofia que eu gosto muito. Eu parei de dar cursos de barras de Access porque eu comecei a me sentir, já há alguns anos que eu parei, né? Mas não parei para sempre, talvez um dia eu volte. Eu parei porque eu comecei a me sentir um pouco preso dentro dessa filosofia. Apesar de gostar muito da filosofia, eu queria me soltar, eu queria me libertar, eu queria poder falar outras coisas, eu queria falar mais coisas que eu acredito que eu não conseguia, porque eu tinha que seguir aquele script. Quando a gente dá cursos, né, de barras, de Access, a gente tem que seguir uma apostila. E eu não queria não seguir o que eu tinha que fazer. Tinha um manual ali para seguir. Então eu me desconectei somente por isso e talvez em algum momento eu volte. Porque eu sempre gostei dessa filosofia, mas eu queria trazer mais coisas minhas, porque eu não estudava só Access, eu estudava um monte de coisa, tudo se complementava, né? E eu fui vendo que chegou um momento que os meus cursos de barras de Access, eles já estavam pendendo para um lugar mais particular meu, do que propriamente falar sobre aquela filosofia específica.
Eu nunca gostei muito de ficar preso em uma coisa, em uma caixinha. E o próprio Access fala isso, que a gente não precisa ficar preso numa caixinha. Então, até seguindo essa filosofia, eu fui trilhar os meus caminhos, talvez em algum outro momento eu retorne. E agora a última filosofia, teriam outras para falar, mas eu estou falando das principais. A última é a psicanálise. E por que que eu adoro a psicanálise? Eu sou psicanalista, eu adoro a psicanálise porque ela é a teoria do inconsciente. E todas essas ferramentas energéticas que eu trabalho, elas vão olhar para o inconsciente ou subconsciente, que também é outra separação aí conceitual que precisaria ser feita, mas aqui eu estou chamando tudo de inconsciente, tá? É a teoria do inconsciente, é aquele olhar para o que é que eu estou reprimindo dentro de mim, o que que foi reprimido, o que que foi recalcado, o que que está se transformando num sintoma. Por exemplo, eu estou muito acima do peso, tá? Isso é um sintoma do quê? Talvez de algo que foi reprimido ou que foi recalcado em mim, algo que eu preciso soltar, emoções que estão presas aqui dentro. Então, essa teoria do inconsciente que vem lá do Freud, do Lacan e outros autores, ela é muito, no meu ponto de vista, ela é muito fascinante, porque a gente começa a entender o funcionamento do nosso inconsciente. Então eu finalizo essas bases do meu trabalho falando sobre a psicanálise. E eu não fico preso nem a essas pessoas que eu falei que me inspiram, nem aos livros que eu gosto, nem a essas filosofias também que são bases para o meu trabalho, porque eu vejo que os atendimentos que eu faço, as mentorias que eu faço, elas são uma confluência de conhecimentos, é um conjunto, um corpo de saberes diferentes e que não se esgotam. Então, mesmo tendo citado várias filosofias, vários livros, várias pessoas aqui, eu tô longe de esgotar o conhecimento sobre a parte energética do ser humano ou sobre o inconsciente. Falta muito ainda. Então, é um corpo de saberes que está aberto para receber mais saberes. Eu não sou o dono da verdade, acho que nenhum desses autores que eu citei se considera o dono da verdade, então eu vejo que a expansão da consciência é essa inclusão, é incluir cada vez mais. Então tem vários livros, vários autores, várias filosofias, tem a psicologia, tem a psiquiatria, tem a medicina, tem as terapias integrativas, tem a psicanálise, as coisas podem conversar. Então eu não vejo o menor sentido na guerra, na briga, não, tal abordagem é melhor, tal ferramenta é melhor, depende. Por exemplo, tem gente que fala mal da psicanálise, não é uma ciência, não sei o quê, e não resolve os problemas, mas tem pessoas que vão se adaptar só à psicanálise. Não vão se adaptar a outras abordagens, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é padrão ouro para várias questões de saúde mental. Então, por exemplo, eu me adaptei muito bem à psicanálise. Hoje eu sou um paciente de psicanálise com terapias integrativas. Porque como um super adepto da meditação, dos exercícios no estado alterado de consciência, eu fui em busca de uma pessoa que pudesse me atender, porque como eu sou terapeuta, eu preciso ser atendido, né? Não dá só para entregar e não fazer a minha terapia, minha autoanálise. Eu fui em busca de uma pessoa que tivesse formação em psicanálise e em terapias integrativas, porque eu me adaptei muito bem a esse conjunto, que é o conjunto que eu trabalho também. Assim como eu já não me adaptei tão bem fazendo terapia com uma outra abordagem mais objetiva, mais focada só no momento presente, que não olha para o passado, que não olha para a família. Então, cada pessoa vai se encontrar em determinado local, em determinado espaço. Então, quem sou eu na fila do pão para dizer que isso é certo ou isso é errado? Depende. Então, para fechar esse vídeo, eu queria falar isso para você. Tudo depende. O meu trabalho hoje é um corpo de saberes que está muito aberto para receber mais e mais saberes, para compartilhar saberes e para ter a humildade de chegar aqui e falar, olha, só sei que nada sei, porque o que eu sei é muito pouco ainda diante da complexidade da mente humana. Muita gratidão e até o próximo vídeo.